Aí você está sentindo a presença porque realmente Ele está aqui presente. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu veio hoje para o culto. Mais uma vez. Na verdade, o Senhor mora neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui na casa do Senhor e estamos diante da Tua presença e diante da Tua majestade. Por isso que está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que diante da Sua majestade nós devemos temer e tremer. Diante da magnificência da Sua santidade, nós temos que dizer: ai de mim, perdido estou. Amém? O espírito que deve prevalecer aqui, a atmosfera do arrependimento, a quebrantamento. Não há avivamento sem antes vir a quebrantamento e arrependimento e muita oração. Hoje é culto do avivamento do Espírito Santo. É dia que Deus vai manifestar ainda mais a Sua graça em nossas vidas. Mas para que o avivamento manifeste, porque avivamento é algo que desce, avivamento é algo que vem ao encontro da igreja, é de fora para dentro, é do céu para a terra. Antes que isso aconteça, é necessário um ambiente de arrependimento, quebrantamento, tá certo? Aí, quando o ambiente está recheado, cheio de corações aquebrantados, aí Deus começa a descer a nuvem de glória. A atmosfera começa a ficar diferente. Você começa a perceber que aqui não é um lugar comum. Você vai ver que está diferente da forma que quando você chegou. E assim a glória de Deus vai se intensificando mais e mais, até transbordar, até a tampa da chaleira voar. Quem aqui está interessado hoje de receber mais do Espírito Santo? Do Espírito Santo. De ser tocado por Deus, de ser tocado no âmbito do Espírito. Quem é que está interessado em ser renovado ou receber batismo com o Espírito Santo para quem não é batizado? Quem é que está interessado nesse tipo de bênção hoje aqui? A bênção espiritual. Mesmo porque nós sabemos que Deus sim, Ele traz as bênçãos materiais, Deus abre porta, Deus dá chave de carro, de casa, Deus dá emprego, promove emprego. Deus, quem faz essas coisas é o Senhor. O homem do nada pode receber se não vier do alto. Mas muitas vezes o que está faltando na vida do homem é bem mais do que isso aí. Está precisando de um trabalhar espiritual. Muitas vezes a bênção material, ela não está te dando satisfação plena na sua alma ainda. Então, quando você está se sentindo assim, é porque você está precisando de uma bênção espiritual. É para isso que nós colocamos, tivemos a ideia em concordância com Deus de fazer esse culto nas quintas de avivamento do Espírito Santo. É para aqueles que a bênção material, a bênção conjugal, a bênção nos relacionamentos, ela não está, a bênção profissional não está trazendo satisfação plena. Você tem trabalho, você tem o seu cônjuge, você tem sua família, tem sua casa, mas ainda você sente que está faltando alguma coisa, você não está se sentindo plenamente satisfeito. A alma está gemendo por algo a mais. Não, pronto. Esse culto, a bênção deste culto é para as pessoas que estão sentindo isso, tá certo? Tem alguém que sente a necessidade desse tipo de bênção aqui? Pelo menos eu sinto essa necessidade todos os dias. É por isso que muitas vezes quando a gente está na presença, aliás, entra na presença e oração, essa irmã só sabe brincar aqui nessa porta. É por isso que muitas vezes quando a gente entra na presença em oração, a alma ela começa a gemer. Você já sentiu isso? Você vai orar e a vontade que tem é de gemer. É a alma. É a alma. Chora. Estava nem com vontade de chorar. Estava brincando, contando piada. E vamos aqui orar. E quando eu vou orar, e começa a chorar. Que foi isso? É a alma. A alma geme. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, você ativa o seu espírito na presença de Deus,
Então aí a sua alma, ela vai manifestar o seu desejo. O seu desejo. Então quando ela está com sede de Deus, a alma ela manifesta o seu desejo por Deus com gemidos. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando palavras não são suficientes, né? Gemidos inexprimíveis é isso. É quando não encontra palavras no vocabulário para exprimir aquelas palavras. Aí quando não tem, você vai no dicionário de A a Z e não encontra a palavra para decifrar aquele sentimento. Aí a alma começa a gemer, não é isso? A alma começa a gemer. Esses são gemidos inexprimíveis, tá certo? Aí a manifestação do maior desejo do ser humano, da alma do ser humano, da maior necessidade da alma humana é o que? É a presença de Deus. E a maneira que a gente pode chegar mais perto dessa presença é através da oração. O caminho que nos leva mais perto de Deus, esse caminho é a oração. É a oração. É a oração. A gente vem para a igreja, a gente sente a presença de Deus, a gente precisa vir para a igreja para ouvir uma palavra, para ser ministrado, para entrar em comunhão com os irmãos. A gente precisa sim vir para a igreja, é claro, né? Porque a igreja é o corpo reunido. A gente em casa, a gente não é igreja, a gente é templo, né? Porque o que é que pode fazer um pé sozinho? Porque quando está em casa só você é um membro, você não é igreja. É como se fosse uma mão ou um pé. O que é que um pé ou uma mão vai fazer sozinho em casa? Não faz, né? Nós somos templo do Espírito Santo, então há uma necessidade de nós reunirmos, juntarmos todos os membros num só lugar, porque vai formar o corpo. Porque aqui é um pé, o outro é a mão, o outro é o pescoço, e assim, o outro é o calcanhar, o outro é as canelas, e assim sucessivamente formamos aqui um corpo reunido, onde Jesus é o cabeça. Então aqui, essa reunião, sim, isso aqui é uma igreja, tá certo? Nós somos igreja quando nós estamos reunidos com os demais membros, tá certo? Somos um corpo. Então quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, buscando em oração, a alma, ela exprime o desejo de buscar cada vez mais a Deus. E olha a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em Êxodo 32 fala do bezerro de ouro. Como nós sabemos, o bezerro de ouro foi feito quando Moisés estava no monte Sinai. Ele já estava ali há 40 dias, há 40 noites. Estava jejuando, estava orando. Então, quando de repente a voz do Senhor falou com ele, pedindo que ele descesse, porque as pessoas lá embaixo tinham feito um bezerro de ouro e consagraram como Deus. As pessoas estavam dizendo: Moisés está demorando muito, a gente não sabe o que aconteceu. Então eles, na ansiedade por um Deus, estavam esperando por uma resposta. Eles ficaram embaixo enquanto Moisés estava face a face com o Senhor, e eles ficaram aguardando pela resposta de Deus, aguardando pela revelação, pela palavra, pelo que Deus estava preparando para derramar sobre aquela nação. Mas depois de 40 dias, nos 40 dias, eles resolveram fazer um bezerro de ouro e consagrar aquele bezerro como Deus. Então Deus diz: vai, Moisés, porque o povo cometeu abominação, fizeram um bezerro de ouro para poder acender a minha ira. O que acontece? Estava demorando muito a voz do Senhor vir, a resposta de Deus, a revelação. Então eles disseram: esse Deus aí é muito difícil, esse Deus aí está demorando muito a responder, esse Deus aí, não, nós queremos outro Deus.
Vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Então eles fizeram pressão sobre Arão, e Arão teve que pedir todos os pendentes, os colares, os brincos de ouros, e ele fez ali, derreteu e fez um bezerro. Ele foi obrigado a fazer aquilo ali sob ameaça. Imagine só Arão, sacerdote, sozinho, diante de mais de 600 mil pessoas que estavam fazendo pressão porque queriam Deus. Qual era a força de Arão diante daquilo ali? Então foi obrigado a fazer um bezerro de ouro, porque eles queriam um Deus à sua estatura. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Por que foi tão difícil esperar pela resposta do Deus de Moisés? Porque o Deus de Moisés estava conversando, estava preparando os mandamentos, né? Deus ele vai falar na hora certa, no momento certo. No momento certo, Moisés ia descer do monte e ia passar o que Deus tinha revelado para ele, para aquele povo. Mas o povo, na ansiedade, eles acharam melhor fazer um Deus à sua maldade. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, eles queriam fazer um Deus ao seu gosto, né? Um Deus que atendesse de acordo com as suas necessidades. Porque quando se recebe um Deus, quando um Deus é revelado, como Deus se revelou para Moisés na sarça ardente, como Deus se revelou para Abraão, para os patriarcas, e assim Deus veio se revelando e se revelou através de seu Filho Jesus, é uma coisa, porque é um Deus que vem e se revela como Ele é, o seu caráter, a sua personalidade e o seu modo de trabalhar. Mas quando uma pessoa pega, vamos pegar aqui uma massa, vamos pegar aqui uma massa de modelar e vamos fazer um Deus. O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Que elas não estão aceitando esse Deus já pronto, esse Deus que existe antes que houvesse dia. Elas não estão satisfeitas com esse Deus que já era, esse Deus que antes que houvesse o mundo, antes que houvesse dia, Ele já era. Então eles não estão satisfeitos com o trabalhar desse Deus. Então vamos fazer aqui um Deus ao nosso gosto. Vamos fazer um Deus aqui que venha fazer tudo aquilo que a gente quer. Era isso que Israel fez lá no pé do Monte Sinai. Um Deus que fosse do gosto deles. Que eles não queriam aceitar o Deus que já era. Ele não queria aceitar o Deus que trabalha no profundo. O Deus que coloca, antes de abençoar, Ele coloca pessoas no processo. O Deus que antes de abençoar, e todas as vezes que Ele manifesta a vontade de exercer misericórdia, Ele leva pessoas à oração. Por isso que Moisés já fazia 40 dias que ele estava em oração. Porque antes de Deus exercer misericórdia na terra, Ele leva primeiramente o seu povo a orar. Se Moisés estava com Deus ali há 40 dias, é porque Deus queria abençoar, Deus queria manifestar misericórdia, mas Ele só pode manifestar a sua bênção, a sua misericórdia, depois que pessoas se voltam para a oração. É assim que acontece nos avivamentos. Todas as vezes que Deus quer manifestar um avivamento, primeiramente Ele conduz homens e mulheres daquela região, daquela cidade, daquele país ou do mundo inteiro, dependendo do nível do avivamento, Ele leva essas pessoas a orar. Por que eu falo tanto em oração? Porque Deus me conduziu a orar, não só eu, mas eu creio como pessoas dessa nação inteira. Como vai ser um avivamento a nível mundial, eu creio que Deus está levando pessoas o mundo inteiro para orar, porque antes dele enviar um avivamento, Ele conduz pessoas para oração. Pessoas são capacitadas, são treinadas para buscar ao Senhor. Antes do avivamento chegar, Deus levanta pessoas para ensinar. Mais uma vez eu digo, antes, quando está prestes a chegar um avivamento, Deus levanta pessoas para ensinar, capacitar e conduzir pessoas à oração. A oração. É por isso, mais uma vez, que eu digo que nós estamos nesse culto da quinta-feira, porque Deus está prestes a manifestar o avivamento. Aliás, Deus já começou a manifestar. Nós estamos vivendo hoje um pré-avivamento, mas Deus já está prestes a manifestar os 100% desse avivamento. Por isso que Ele, assim como vem me levado a ensinar, a induzir as pessoas a orar, pessoas no mundo inteiro, eu creio que pregadores no mundo inteiro, pastores, avivalistas no mundo inteiro estão fazendo agora mesmo o que eu estou fazendo aqui.
Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Quando ele está prestes a exercer misericórdia, ele leva pessoas à oração. Moisés já estava 40 dias sem comer, só orando, só orando. Era sinal que a bênção era muito grande. Era sinal que a misericórdia que Deus ia exercer sobre Israel era muito grande. Mas o povo não estava acostumado a um Deus que antes de abençoar, primeiramente Ele coloca num processo, não. Eles não estavam acostumados com um Deus que antes de exercer misericórdia, primeiramente Ele conduz ao povo ao lugar secreto. Moisés estava no lugar secreto, estava no Monte Sinai sozinho, só ele e Deus. Então é difícil pessoas naturais compreender que é necessário, antes da chegada de uma bênção, de um avivamento da misericórdia de Deus, é necessário que homens e mulheres fiquem em particular, em silêncio, em espírito com Deus, em dias de oração, meses de oração, anos de oração, dependendo daquilo que Deus quer exercer sobre a terra, sobre aquela cidade, sobre aquela igreja, sobre aquela família. Esse Deus é muito complicado. Ia nos entregar uma bênção, mas já está com 40 dias que Moisés está lá. Talvez ele não esteja mais nem vivo. Pode ser que Deus tenha matado ele. Vamos modelar um bezerro de ouro, um Deus que vai fazer a nossa vontade, um Deus que vai abençoar agora, um Deus que vai nos dar tudo aquilo que o nosso coração deseja. Vamos fazer um bezerro de ouro, e esse vai ser o nosso Deus, que vai entregar a bênção na hora que a gente quer, um Deus que vai nos obedecer. Um Deus que vai nos obedecer, porque se você pega uma massa, tá aqui, eu vou fazer um Deus, vou fazer um boneco, pronto, esse boneco aqui fui eu que criei, olha aí, né? A criatura vai para o lugar do Criador, olha aí, como o negócio é errado. Porque o Senhor é o Criador, então nós temos que receber o Criador, porque Ele nos criou. Quem é o vaso, caco entre os cacos, para dizer o que o Senhor deve fazer ou deixar de fazer? Mas quando o homem não recebe, não aceita isso, ele vai criar um Deus. Ele vai sair da natureza de criatura para criador, para criar um Deus que vai obedecer e fazer tudo aquilo que ele quer, que o seu ego quer, que as suas vontades, que a sua vaidade. Está entendendo o mistério do bezerro de ouro? Agindo sem misericórdia. Aí quando a gente vê essa passagem, a gente diz assim: misericórdia, que povo desobediente. Mas infelizmente isso está acontecendo nos nossos dias. Dentro das nossas igrejas, isso está acontecendo. Está acontecendo de uma maneira diferente. As pessoas recebem uma promessa de Deus, as pessoas começam a buscar a face do Senhor, mas antes de Deus entregar a bênção, primeiramente Ele vai testar, Ele vai provar, Ele vai conduzir o seu povo para a oração, vai passar por um processo antes da promessa se cumprir. Porque quando Deus faz uma promessa, é a mesma coisa Ele dizer assim: ei, te conserta, porque eu tenho essa promessa para fazer na tua vida. É isso quando Deus faz uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus, eu te prometo que vou trabalhar, vou te dar uma empresa, vou te dar um negócio, eu te prometo que vou te dar uma família, um casamento abençoado. Quando Deus diz isso, Ele está dizendo subentendidamente assim: te conserta, te corrige, vigia, te posiciona, porque tem bênção para chegar na tua vida, porque eu quero cumprir, porque eu quero fazer milagre. É isso que Deus está fazendo quando Ele faz uma promessa. E muitas pessoas não entendem isso. Recebe a promessa e no dia seguinte já fica cobrando, murmurando pela promessa, e a promessa não vai se cumprir dessa forma jamais, e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, a promessa não se cumpre, e a pessoa vai murmurar contra Deus. Mas por quê? Porque ela não entendeu que quando Deus faz a promessa, diz assim: te conserta, vigia, seja crente. Aí muitos, né? Aí muitos vêm com a desculpa: não, é porque é no tempo de Deus.
Mas o tempo de Deus pode ser amanhã. Pode ser agora o tempo de Deus. Quando Ele diz que quer fazer algo na vida do homem, quando Deus diz que quer fazer algo na terra, Ele quer fazer agora. Só que o tempo de espera é o tempo que você se posiciona para receber aquilo. Ora, se Deus te fez uma promessa, é porque você não tem aquilo que Deus te prometeu, claro. Se você não tem ainda, é porque você ainda não está preparado. Deus só vai prometer uma coisa que você não tem, que você não alcançou. E se você não tem nem alcançou, é porque você não está pronto. Mas quando Deus disse, eu vou dar, Ele está dizendo assim, te prepara. Quando Ele diz, eu vou dar, Ele está dizendo assim, te posiciona. Quando Ele diz, eu vou dar, Ele está querendo dizer, amadurece. Amadurece. Porque se tu já estivesse pronto para receber a promessa, não precisava nem fazer promessa, já tinha recebido. Precisava nem de promessa. Se nós estivéssemos prontos, a bênção que corria atrás, está escrito em Deuteronômio 28. Quando nós estamos obedecendo a voz do Senhor, nós não corremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos que nos alcançam. Aí quando Deus diz, eu vou dar, é porque a bênção não alcançou. E se a bênção não alcançou, é porque não está pronto, porque não está obedecendo. Aí tu vai passar a obedecer, tu vai amadurecer, vai fazer uma autoanálise de si mesmo, para que a promessa venha o mais rápido possível. Essa história de tempo de Deus é conversa. O tempo de Deus é o tempo que nós estejamos pronto, obedecendo, na vigilância. Esse é o tempo. Não é a gente que espera por Deus, não. É Deus que espera por nós. Se tem alguém aqui esperando por Deus para cumprir a promessa, muda aí a tua forma de pensar. Não é você que tem que esperar Deus cumprir a promessa. É Deus que está esperando você entrar na posição para cumprir a promessa. É o contrário, só que a gente tem aprendido errado. Eu aprendi errado, mas depois Deus me ensinou a maneira correta. E o que Deus nos ensina, a gente dá de graça, receber de graça, dá de graça. Então foi algo assim que aconteceu no Monte Sinai, no dia do bezerro de ouro. A promessa não se cumpre, então vamos fazer aqui um Deus para nós. Aí o que acontece nos dias de hoje? Aí, esse Deus aí, desse pastor, é um Deus que muito pesado. Ele está dizendo que esse Deus aí, antes de abençoar, primeiramente tem que obedecer, primeiramente tem que ficar em oração. Eu não quero esse Deus não. Eu vou entrar aqui no meu Instagram, vou entrar aqui no perfil da missionária fulano de tal, do missionário, do pastor tal, do bispo tal, do apóstolo tal, porque esse aqui vai dizer para mim que Deus vai entregar minha bênção ainda hoje. Esse Deus aqui é melhor. Sabe o que é isso aí? É o bezerro de ouro nos dias atuais. Eu fui para o culto hoje de avivamento e o pastor disse que para Deus cumprir a promessa tem que obedecer e tem que orar. Mas o meu bispo, o meu pastor lá do Instagram que eu sigo, ele disse que eu posso contar 3 dias que o meu milagre vai chegar. Aí eu prefiro este Deus aqui. O Deus do pastor Renato, da pastora Flávia é difícil. Eu prefiro o Deus daquele outro ministério, porque o Deus daquele ministério não tem frescura. É receba, 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 pá! E ninguém recebe nada. Então, a igreja hoje, ela continua com os seus bezerrinhos de ouro. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: deixa esse bezerro de ouro. E quando se está adorando um bezerro de ouro, a ira de Deus acende. E tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo da ira de Deus e não entendem por que é. Porque assim como Deus entendeu que aquelas pessoas que estavam com Arão cometeram abominação, então da mesma maneira pessoas que querem moldar um outro Deus através de outras pessoas, para Deus também da mesma forma não é diferente, é abominação.
E a promessa se retarda cada vez mais. Pastor, onde é que está isso? Quando Moisés vinha descendo, ele vem descendo com as tábuas da lei. Ou seja, ele vinha descendo com a resposta de Deus. Ele vinha descendo com a bênção de Deus nas mãos. Mas quando ele chegou, ele viu o que, é que as pessoas estavam fazendo. O que foi que aconteceu com a bênção de Deus que estava na mão dele? Pá! Quebrou. Retardou. Isso é o que acontece. Quando nós começamos a fazer coisas que acendem a ira de Deus, coisas abomináveis ao Senhor, o que acontece? Muitas vezes, alguém já está chegando com tua bênção, assim como as tábuas dos mandamentos vinham nas mãos de Moisés, mas quando ele chega, te encontra fazendo coisa errada, quando a bênção de Deus te encontra, fazendo bezerro de ouro, desobedecendo ao Senhor, falando mal dos seus servos, colocando irmão contra irmão, aí o que é que acontece? A bênção vai cair por terra. Aí Moisés fez o quê? Pegou as tábuas dos 10 mandamentos e quebrou. Está aí a bênção de vocês, ó. É isso que acontece. Amém? Então o Deus do avivamento é o Deus verdadeiro. É o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus dos antigos patriarcas. É o mesmo Deus que trouxe o seu Filho Jesus Cristo. É o Deus do avivamento. É o Deus verdadeiro. É o Deus que antes de exercer misericórdia e bênção sobre a terra, Ele leva pessoas à oração. A oração. Ele leva pessoas a se aquebrantarem. Antes de Deus exercer um avivamento, Ele cria na terra, naquela cidade, naquela região, naquela igreja ou naquela casa, uma atmosfera de aquebrantamento. Primeiramente, há uma preparação. Primeiramente, o ambiente tem que estar preparado. É o que estava acontecendo. Por isso que Moisés estava 40 dias no monte. Esses 40 dias no monte era o tempo necessário para Deus preparar a atmosfera. Era o tempo necessário para Moisés pagar o preço de oração e de jejum. Era o tempo necessário que o rosto de Moisés iria ficar resplandecente de tanta glória. É um tempo necessário. Não é o tempo de Deus. É o tempo que a gente ora. É o tempo que a gente obedece. E o tempo para a bênção chegar era 40 dias. Mas antes disso, as pessoas perderam a paciência. É o que acontece muitas vezes. Deus faz a promessa demora. Para a promessa se cumprir, tem que orar, tem que buscar, tem que obedecer, tem que se consertar. Porque se Deus não cumpre a promessa, Deus é obrigado a cumprir a promessa. Se a pessoa faz uma aliança com Deus e a pessoa não cumpre a aliança, Deus é obrigado a fazer sua parte. Porque a aliança são duas partes, é como um casamento. É entre uma pessoa e outra, é como se fosse um contrato, um pacto. Então, existem obrigações e direitos de ambas as partes. Então, quando nós fazemos a aliança com Deus e nós não cumprimos com a nossa parte, então Deus também, Ele está desobrigado a cumprir a sua parte. É como nós fazemos um contrato, uma parceria, um contrato de aluguel. Quando nós fizemos um contrato de aluguel. Quando nós deixamos de pagar o aluguel, então, pelo que está escrito no contrato, o dono do imóvel também não é obrigado a lhe deixar morando no imóvel. Ele pode até deixar, mas ele não é obrigado. Ele está desobrigado das suas obrigações. Da mesma forma é com Deus. Quando a gente promete e não cumpre, então Deus fica desobrigado da sua obrigação, da sua parte. E nós temos que entender isso. É por isso que tem muitas pessoas que não estão vivendo a bênção de Deus. É recebendo promessa, é recebendo palavra profética, é recebendo revelação, é o pastor A, pastor B, bispo A, bispo B, apóstolo, missionário, todo mundo profetizando. É tanta profecia boa. Se fosse verdade, né? É tanta profecia maravilhosa, mas o Deus que prevalece não é o Deus do bezerro de ouro, é o Deus de Moisés. O Deus que prevalece é o Deus que primeiro tem que pagar preço dos 40 dias. O Deus que prevalece é aquele que você deve respeitar.
O Deus que prevalece é aquele que você deve obedecer. Pode dizer que vai acontecer isso, pode moldar um Deus estranho, pode fazer um bezerro de ouro, mas o que esse bezerro de ouro está falando, se não obedecer, não vai se cumprir. O que esse bezerro de ouro está profetizando na tua vida, se você não obedecer, não vai acontecer. Mas a partir do momento que você obedecer, como está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus lhe alcançarão. Não precisa de bezerro de ouro. O que precisa é obedecer ao Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, ao Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse Deus é o que está presente aqui hoje. Aleluia. É o Deus que faz parte aqui hoje. É o Deus que quer te entregar a vitória. É o Deus que quer avivar a sua igreja. Por isso que Ele está preparando. Por isso que desde o final de 2019 e principalmente a partir de 2020, Deus vem preparando um povo para derramar um forte avivamento. Já faz 3 anos que Deus está preparando a nação para derramar um forte avivamento. Deus já poderia ter derramado esse avivamento há muito tempo, mas o povo tem que obedecer. O povo tem que se voltar para a oração. Por isso que nos últimos dias Deus tem te incomodado tanto às 3 horas da madrugada. É por isso. Porque Deus está preparando um povo para avivar. É por isso que Deus tem te incomodado tanto a dobrar o joelho. Você tem sentido a vontade. Pode até não estar fazendo, mas aqui a vontade vem, ela vem. Que o incômodo vem, ela vem. E o remorso depois por não ter orado também vem. Era para mim ter orado. Por que isso está acontecendo tanto ultimamente, mais do que nunca? Porque todas as vezes que Deus está preparando uma bênção grande, primeiramente Ele leva o seu povo a joelhos dobrados. Por isso que está começando a se levantar um povo novo de oração na terra. Um povo que está entendendo de avivamento. De 2020 para trás ninguém se ouvia falar em avivamento. Quando se falava em avivamento, pensava que era uma unção nova que descia. Avivamento é muito mais do que isso. Quando o avivamento acontece, pessoas são incendiadas pela glória de Deus. A igreja fica mais fervorosa e é comum o acontecimento de mais milagres e mais cura. A economia daquela cidade ou daquele país também é afetada. A saúde pública também é abençoada. Pessoas que estão aí perdidas, elas são conduzidas à presença de Deus. A igreja ela passa a ser numerosa como nunca. Quando o avivamento desce sobre a terra, aquela glória que está no ambiente entre 4 paredes, ela vai para fora, vai além dos limites dos seus portões e vai atingir pessoas, vai atingir as autoridades, os governos, vai atingir a saúde, a economia, vai atingir pessoas que estão nas drogas, no crime, e vai conduzir, vai derramar uma glória, vai trazer pessoas a arrependimento. Por isso que esta glória que está presente aqui, ela tem que aumentar ainda mais, porque ela não pode ficar só entre essas 4 paredes. Essa glória tem que alcançar os que estão perdidos lá fora. Por isso que a unção que está na sua vida, ela tem que aumentar 3, 4, 5 vezes mais, porque essa unção que está na sua vida não é só para fazer você falar em línguas, nem só para fazer você pular. Essa unção tem que alcançar a saúde pública, tem que alcançar os governos, tem que alcançar a sua família, a sua parentela, a sua cidade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é normal, nós falamos em língua, nós pulamos, nós rodamos.
nós ficamos em êxtase espiritual. Só que a unção tem que aumentar mais, tem que ir além disso aí, tem que ser além do pulo, além das línguas estranhas. A comunidade onde você mora deve ser afetada pela unção que está na tua vida, entenda. A tua família, ela tem que ser alcançada pela essa unção que está na tua vida, entenda. Essa cidade, ela tem que ser atingida pela essa unção que está nesta igreja, entenda. Isso é que é avivamento. Pastor, e quando na igreja está em êxtase, pulando, falando em língua, muitas pessoas sendo batizadas, já é o avivamento? Não, estamos no caminho do avivamento. Estamos no caminho do avivamento. Estamos no processo do avivamento. A glória de Deus já nos tocou, a unção de Deus já nos atingiu. Só que o avivamento, ele tem que fluir ainda mais, de modo a ter efeito benéfico aí fora, para que essas ondas de glória que estão fluindo aqui agora mesmo, ela não fique, ela vai chegar a uma intensidade tal a alcançar outros lugares. Ela vai aumentando a intensidade. A unção de Deus é assim, ela aumenta. Tem uma onda de glória aqui, neste momento, É como águas aqui, que vão e que vai, fluindo aqui agora. E você já está sendo atingido. Você já está sendo aquebrantado. O seu coração está começando a entrar em chamas. Deus está começando a incendiar o teu espírito. Debe arabasubikepia. Debe andamandagasúpia. Ai, começa a haver uma queimação aqui. Só que essa queimação não é gastrite, não. A queimação é no espírito. Não é na carne, não, é no espírito. É uma glória, é um fogo interior. E é normal que nessa hora você sinta vontade de pular. É normal que nessa hora você sinta vontade de falar numa língua renovada. É normal que nessa hora que a glória do céu, que esse fogo já está incendiando a tua alma. É normal que você dê vontade de gritar da glória. Dá vontade de adorar ao Senhor. Dá vontade de bater palma. Dá vontade de pular. Dá vontade de rodar. Dá vontade de sair sapateando. É a glória de Deus que já está alcançando a tua vida. É o avivamento do Espírito Santo que já está em processo na tua vida. E agora o caminho é esse. Só que nós devemos que fluir cada vez mais. Nós devemos ter cada vez mais fome da sua presença. Porque esse fogo não pode ser só fogo de palha. Esse fogo, ele tem que arder continuamente e não se apagar. Está escrito em Levítico: o fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. Tem que ser um fogo que não se apaga. Débia. Porque nós adoramos ao Deus verdadeiro. Nós estamos olhando para o Deus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós podemos perceber a sua presença. E a sua presença é cheia de majestade e de poder.
Está começando a acender o fogo no coração de gente aí. Está começando a chacoalhar aí no teu espírito. Está começando a movimentar as águas interiores. Está começando a haver um alinhamento do céu com a terra, da terra com o céu. Nós estamos começando a se alinhar. O coração do homem está alcançando o coração de Deus. Os pensamentos humanos estão alcançando os pensamentos de Deus. Está havendo um alinhamento da terra com o céu. É a glória de Deus, é os holofotes do céu que estão apontando para a terra, para te fazer orar. Deus quer que você busque, Deus quer que você jejue mais, Deus quer que você não apague esse fogo. Esse fogo não pode apagar da tua vida, porque é necessário ele aumentar para poder alcançar os teus familiares, alcançar a tua comunidade, alcançar a tua cidade, alcançar a tua nação. Esse fogo não pode parar e nem diminuir, mas esse fogo tem que aumentar. Ei, tu está no meio do processo, tu ainda não está na Shekinah, tu ainda não está no ápice, tu está no meio do processo. Entenda que Deus tem mais para te dar. Lembra-se, a fonte é inesgotável, é inesgotável. Por isso que você não chega no seu limite. Não é possível o homem chegar no limite da presença de Deus, porque a fonte é sem limite. Você que fala em língua estranha, adore, está com vontade de adorar, adore. Está com vontade de ser ciente. Está com vontade de clamar, clama. Está com vontade de baixar, se baixa. Está com vontade de levantar, levanta. Está com vontade de rodar, roda. Está com vontade de pular, pula, pula. É a presença, é a presença, é a presença de Deus. Aia! Oh! Medegas, a glória de Deus está forte. A presença do Altíssimo, a presença de Deus. Há uma atmosfera, há uma presença, há um espírito de aquebrantamento. Se tiver com vontade de gemer, não é normal não. Na presença de Deus isso é normal, é a alma. A alma diante da majestade de Deus, ela quer gemer mesmo, porque não tem palavras para exprimir o sentimento. A alma, quando está diante da santidade de Deus, ela quer gemer mesmo, porque não tem palavras para decifrar
o sentimento, a atmosfera. Ei. Se tiver com vontade de vai gemendo devagar, vai gemendo baixinho aí. Gema. É o Espírito Santo. É teu espírito que está falando mais alto. Não é mais a carne que reina, mas agora é o espírito. Nós somos corpo e espírito. Nós temos as duas naturezas, mas aquela que vai reinar é a que a gente alimentar mais. Se alimentar mais a carne vai reinar. Mas se for o espírito que for alimentado através da pregação, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, é o espírito que vai reinar. E quando o espírito reina, há uma maior intimidade com Deus. Há uma fome maior pela sua presença. Há uma sede para estar em oração no lugar secreto. É o espírito que está reinando. E a pregação, ela vem alimentar não a carne, mas o espírito. A pregação genuína, ela não vem alimentar o ego, a sua ambição, mas a pregação genuína, ela deve alimentar o espírito. Para alimentar a carne, a gente vai assistir a novela, vai assistir um filme aí de combate, vai assistir um filme de guerra, filme favorito. A gente alimenta a nossa carne, mas a pregação deve alimentar o espírito. É por isso que teu espírito já está pronto. Por isso que você está falando em línguas. É por isso que você está adorando. Porque a pregação, ela fez o que ela deve fazer, pois a palavra não volta vazia. A palavra de Deus, ela vem regar a terra do Espírito. Regue a subiebia. A palavra de Deus, ela não deve regar a terra da carne, do coração, mas a palavra de Deus, ela deve regar a terra do Espírito. A palavra é de Deus, a palavra é enviada do alto. Assim como desce chuva do céu e ela vem regar a terra, fazer a sua semente dar seu fruto, e a árvore toda sorte de variedade de frutos, assim é a palavra de Deus. Ela desce do alto e não voltará vazia, mas antes ela prosperará naquilo que lhe apraz, naquilo na qual ela foi enviada. E esta palavra, ela foi enviada para alimentar o teu espírito. Ela foi enviada para despertar os mortos espirituais. Essa palavra foi enviada para reativar a sensibilidade espiritual. Quando a palavra de Deus é enviada, é normal que os nossos sentidos espirituais ele fique mais sensível. Você pode ter chegado aqui um ogro espiritual neste culto hoje, mas a palavra não vai te deixar sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui flutuando nas asas do Espírito. Você vai sair daqui entendendo mais do que nunca. Aleluia. E eu vou tocar em algumas pessoas conforme a direção do Espírito Santo. Você vai se alimentar do Espírito de Deus.
Não a sua carne, mas seu espírito vai ser alimentado. Eu vou ministrar a unção de Deus sobre a sua vida. Para quem desejar, é claro. Para quem estiver sensível, é claro. Para quem tiver sido tocado pela palavra, mais uma vez eu digo, é claro. Deixa eu ver se alguém, antes de chamar na frente, eu vou fazer um teste. Só vou chamar na frente se eu ver que está preparado, que a igreja está pronta para receber a ministração da unção. Deixa eu ver aqui deste lado aqui. Olha aqui para mim, quem está desse lado aqui. Esse meu lado de direito aqui, olha para mim. Deixa eu ungir aqui minha mãos mais uma vez, ó. Olha para mim. Eu vou lançar o que tem nas minhas mãos sobre a sua vida, sobre o seu espírito. Depois que eu lançar, você fecha os olhos e engula no espírito. Engula no espírito. Aí eu quero ver. Em nome de Jesus. Vai, Alex. Aí. Em nome de Jesus. Alex e Cariane, os dois. Pega aí agora. Em nome de Jesus. Tá pegando ali, ó. Deixa eu ver aqui deste lado aqui. Vai, Mabelle. Deixa eu ver deste lado aqui. Vai, Samanta. Fica de pé. Só a Samanta aí, ó. O que está nas minhas mãos, a unção do Espírito Santo tem fogo. Vou lançar sobre tu. Depois que eu lançar, tu fecha os olhos e recebe. Agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Todos que estão desse lado aqui, mais uma vez. Todos que estão desse lado, olha para mim e recebe agora. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Desse lado aqui. Quando eu lançar, tu fecha os teus olhos, aperta firme e recebe. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Vai, Miqueias. Tu fecha o teu olho quando eu lançar. Vai, segura. Aí vocês três aqui na frente. Vitória, Caio e a Carmita. Recebe. 1, 2, 3. Tô só aquecendo a chapa. Fica perto do Henrique aí, Alex. Fica perto do Henrique, fica atrás do Henrique, Alex. Vai, Henrique. Quando eu soprar, tu recebe. 1, 2, 3. O ambiente está favorável.